Semana passada nós vimos como Jesus, tendo passado por sua terra e anunciado a palavra de Deus, ele é rejeitado. E todavia, apesar desta rejeição, daqueles que, mesmo sendo de sua terra natal, eram incrédulos quanto à sua pessoa e a sua mensagem, Jesus continua cumprindo o seu ministério de proclamar a boa nova, de anunciar o reino de Deus. E não só o Cristo, na sua vida pública, anunciou a boa nova, como preparou os discípulos para fazer o mesmo, para que a igreja, então, nascendo em Pentecostes, pudesse estar apta a proclamar a boa nova do reino de Deus, o evangelho, a salvação em Cristo, proclamar a sua mensagem. Mas antes desta manifestação pública da igreja em Pentecostes, há esse momento em que Jesus envia os discípulos de 2 em 2. É interessante perceber que essa é o único momento em todo o evangelho que Jesus compartilha de seu poder com os discípulos. Isso só virá acontecer depois, após a ressurreição. Nesse momento é como se os discípulos passassem por uma prova, por um estágio, vamos dizer assim, preparando-se para a missão que teriam que assumir futuramente. E Jesus nos dá então os meios, vamos dizer assim, pontua qual é a sua estratégia de ação para anunciar essa boa nova. Primeiro que ele envia os discípulos não sozinhos, mas de 2 em 2, um auxiliando o outro. Isso se dá por algumas questões. Primeiro porque faz parte de uma tradição judaica que o testemunho de uma pessoa fosse reconhecido como verdadeiro, tendo como auxílio o testemunho de um segundo que lhe confirmasse, portanto. Mas não só por isso. Nós percebemos que a igreja, depois que nasce em Pentecostes, também continua com esse mesmo princípio, com esse mesmo costume. Tanto é que assim, quando São Paulo é enviado à missão, não é enviado sozinho, mas o Espírito Santo assessora a igreja nascente para que seja enviado, por exemplo, Paulo e Barnabé juntos para a pregação do evangelho. E também devemos entender, a igreja que nasce missionária desde o seu princípio, ela nasce também como uma comunidade de irmãos. É necessário perceber que um necessita do outro, não somos sós. A nossa fé, embora nós responderemos diante de Deus, sim, no último momento, acerca de como vivemos a fé de forma individual e particular, responderemos, não haverá quem nos justifique, nós seremos nós e Deus, mas a vivência dessa fé, enquanto peregrinamos na terra, ela é vivida de forma comunitária. É por isso que Jesus envia não sozinhos, mas sempre com uma companhia, de 2 em 2. E isso nós percebemos também na nossa vida eclesial. Nós necessitamos uns dos outros. Precisamos da cooperação, dos dons, das graças, daquilo que um pode fazer em benefício do crescimento do reino de Deus. Nenhum aqui é dotado de todos os dons, todas as graças, para sozinho evangelizar, para sozinho levantar a igreja. É necessário sim essa comunhão. Comunhão que nasce desde o princípio, quando Jesus forma os discípulos, portanto, quando os chama para que, congregados nele, acompanhando suas palavras, suas ações, aprendessem dele e fossem nesta igreja nascente, então, também transmitissem isso para a igreja que nasce. Aqui é interessante perceber, porque talvez muitas pessoas, ou conhecidos nossos, até digam a si mesmo: sou cristão, sou batizado, sou católico, mas vivo do meu modo a fé. Isso é errado, não é assim. A fé se vive conforme a igreja instituída por Cristo e em comunhão com os irmãos, não de forma isolada. Não como se eu fosse o autor da minha mesma fé, como se fosse eu a discernir sozinho o que é certo, o que é errado, o que é palavra de Deus, o que não é palavra de Deus, mas sim em comunhão com a igreja de Cristo e em comunhão com os irmãos. Por isso são enviados sim de 2 em 2, como nós vimos, e precisamos uns dos outros para a edificação do mesmo reino de Deus. E então nós vemos primeiro, um dos princípios é este princípio desta comunhão uns com os outros. Vão de 2 em 2. Tanto para o testemunho da veracidade daquilo que pregam, como também porque um
está a auxiliar o outro em sua caminhada. O que seria de nós, talvez, se não tivéssemos nossos irmãos em tantas circunstâncias da vida? Aqueles que talvez já vivam uma vida de comunidade, de serviço, de missão, juntos na igreja, compreendem essa necessidade. Nem sempre estamos aptos a fazer tudo sozinho. Precisamos dos nossos irmãos. Precisamos daqueles que Deus colocou ao nosso lado, portanto. Também nós percebemos que Jesus pede a ele um certo despojamento. Não leveis nada para o caminho, mas apenas cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura, que andassem de sandálias, que não levassem 2 túnicas. Há um despojamento aqui exigido dos apóstolos para esse início de missão. Primeiro porque nós percebemos que a própria igreja que nasce também despojada de todas as seguranças, de todo auxílio mundano, de todo auxílio humano. Nascem por força do Espírito Santo e pregam na força do Espírito Santo e na providência de Deus o crescimento dessa mesma igreja. O que acontece é que muitas vezes nós, hoje, no nosso contexto, na nossa contemporaneidade, talvez estejamos às vezes muito acostumados a ter inúmeras seguranças para evangelizar, para pregar o reino de Deus, E, no entanto, se nós formos avaliar tanto a história da igreja, desde o seu princípio, desde os Atos, ou até a nossa história pessoal, pensamos nessa mesma capela, ou tantas igrejas, ou tanto da nossa igreja aqui no Brasil, começou muitas vezes de forma mais simples, mais pobre, paulatinamente, não tendo todos os recursos. Faz parte, porque é Deus quem auxilia, porque é Deus quem faz crescer. É auxílio da providência divina que nos assessora, portanto. O que acontece é que nós, muitas vezes, estamos tão cercados de seguranças que muitas vezes não sabemos evangelizar sem esses meios, sem essas seguranças. Conto-lhes uma experiência. Antes de ser ordenado diácono, por 1 ano, eu fui enviado a trabalhar, pastoralmente, na missão na ilha do Marajó, lá no norte, lá no Pará. E muitas vezes eu ia acompanhando um padre que ia visitando as comunidades ribeirinhas e que eram muito carentes, muito pobres. E, no entanto, ali vivia-se a fé. E muito mais assim, as pessoas quando viam o padre, e o padre ia às vezes nessa comunidade pela distância, pela dificuldade, 1 vez ao ano, para celebrar casamento, celebrar missa, celebrar batizado, fazer tudo naquele dia, naquela visita, e depois ia passando de uma comunidade a outra, E, no entanto, viviam a fé, cultivavam a fé, estavam rezando juntos. Será que se nós olhássemos esse panorama, desta carência e falássemos, não tem como fazer, porque falta isto, falta aquilo, talvez cruzaríamos o braço e aquelas pessoas não receberiam fé. Então é preciso perceber isso, não que não seja necessário os recursos, sejam materiais, sejam de formação, seja técnicos, isso tudo é necessário e é bom, mas não é o essencial. Sem ele, nós não podemos deixar de evangelizar só porque não temos. O evangelho nasce do testemunho, nasce da vivência, nasce da nossa palavra e nasce da graça de Deus. Deus, no mais simples, pode fazer, sim, brotar a fé. E tenhamos que compreender isso. Por isso Jesus faz essa primeira experiência com os apóstolos, exigindo deles então esse desprendimento, esse desapego para evangelizar, para ser esse sinal. E também nós vimos que Jesus fala, entre tantas coisas, porque poderíamos comentar cada detalhe desta orientação de Jesus, mas é interessante que ele fala que não levem 2 túnicas. Nossa, depois de andar naquele sol lá de Jerusalém, Galileia, levar só uma túnica, aquilo ali devia estar imprestável, Mas eu acho que há um outro sentido aqui, eu gostaria de partilhar com vocês. Não nos esqueçamos que depois São Paulo que nos vai falar que nós devemos nos revestir de Cristo. E essa é a verdadeira veste que nós devemos viver. Então, não ter 2 túnicas, não ter 2 opções de vida, 2 opções de experiência de fé. É preciso abraçar a verdadeira fé em Cristo, revestir-se dele e ser autêntico nele, portanto. Porque quantas são as pessoas que talvez dentro da igreja, nossa,
é um amorzinho, né? É tão bom com o irmão, é isso, aquilo outro. Dentro de casa, às vezes é uma megera, ninguém suporta, né? Ué, mas que duplicidade é essa, né? Que dentro da igreja é uma coisa, parece que ela se reveste de cristão, e fora dela é outra coisa totalmente diferente. Não tenhais duas túnicas, não revestivos de um momento de Cristo e depois do demônio. Desculpa falar desse termos, mas é para entendermos que é necessário a autenticidade do nosso testemunho cristão. Se assim abraçamos a fé, sejamos em todo tempo e lugar, sejamos em todos os ambientes, para que a fé também, o testemunho seja credível, portanto. Também depois Jesus pede: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Quando entrardes na casa, ficai até a vossa partida. Eu sei que há cristãos que têm esse costume, né? Vai batendo de porta em porta. Eu vim falar do Evangelho, de Jesus, etc. Mas já imaginaram que quando você se hospeda num lugar, você cria ali um vínculo com aquelas pessoas, com aquela família que te recebe? Eu não sei se vocês já fizeram essa experiência, de ir num outro lugar, de passar, né, até por um retiro, alguma coisa. Já aconteceu comigo lá atrás, quando eu era jovem, inclusive. Você cria vínculo com aquelas pessoas. E algo que muitas vezes não acontece conosco é que nós temos que encontrar também, ter um sentimento de pertença à comunidade de fé. E pertença à casa que Deus permitiu que nós entrássemos. Permitam-me dizer melhor, com outras palavras, essa minha interpretação. Se eu tenho uma vivência numa comunidade, eu pertenço a ela, sou membro dela. Ali eu devo formar família com os meus irmãos. Porque um fenômeno que eu observo em muitos lugares é: um dia a pessoa está aqui, depois ela está na paróquia tal, depois ela está na capela não sei aonde, depois não sei o quê. Ela não forma vínculo com nada. Ela não encontrou uma casa a qual ela chegar e se hospedar e ali ser acolhido, ali sentir-se família. É preciso que nós cultivemos isso. É claro que circunstancialmente, às vezes estamos em uma outra comunidade, em outra paróquia, fora, por algumas circunstâncias justas e, vamos dizer assim, cabíveis, mas nós temos que criar casa, nós temos que criar família. Por isso, onde vos receberem, ficai até a vossa partida, né? Criai familiaridade. É assim que a família de Deus se edifica, é assim que aquela comunidade se edifica. Não apenas como quem, às vezes, né, como é um turista de uma igreja a outra, de uma paróquia, de uma capela a outra. Volto a dizer, algumas circunstâncias são cabíveis, são compreensíveis de um momento ou outro, mas há aqueles que não criam raízes em lugar nenhum, não criam pertença a lugar nenhum. Essa pertença, essa familiaridade é que também edifica a comunidade cristã. E por fim também, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles, se não vos receberem bem. Caríssimos irmãos e irmãs, na nossa experiência de fé, né, de igreja, talvez nem tudo aquilo que nos propomos, ou não em todos os lugares que nos encontremos, nós vamos encontrar facilidades. Às vezes até encontraremos dificuldades, resistências, incompreensões. Às vezes no trabalho pastoral, em algum movimento, até em alguma comunidade específica. Mas se ali não é nosso lugar, sigamos em frente, até que Deus nos coloque, nos plante verdadeiramente em algum lugar em que o nosso trabalho possa frutificar. O problema é que muitas vezes há quem, tendo uma experiência ruim em um lugar, alguma situação com alguém, com um padre, com um coordenador, a pessoa carrega o pó daquela situação em seus pés, ou seja, ela carrega aquela má experiência e vai arrastando aquilo, né? Porque falaram tal coisa, porque o padre naquele dia estava cansado, acordou mal, com dor de cabeça e não quis me atender, né? Ou porque não sei o que, qualquer coisa. Só que a pessoa vai arrastando aquilo, vai levando aquilo para o resto da vida. Uma mágoa, um ressentimento, uma falta de perdão. E no fundo, a pessoa é que não anda, a sua vida de fé é que não anda, que se estagna, que paralisa.
Deixe a poeira para trás. Deixe para trás esse sentimento, esse ressentimento, essas coisas. Me lembra uma experiência, eu vou partilhar aqui, até uma experiência curiosa, isso há muito tempo atrás, já uns bons anos atrás, de uma comunidade que eu estava, que era inclusive uma comunidade de uma paróquia pequena, de uma cidade, de um município pequeno, que de certa vez atendendo uma pessoa, chegou a senhora para eu atender, né? E ela falou assim: padre, eu vim aqui para me confessar. Eu falei: tá bom, quanto tempo você não confessa? É muito tempo? Ah, faz. É porque é o seguinte, eu estou indo na igreja evangélica. Oi? Como assim? Que história é essa? Né? Não, é porque é o seguinte, lá atrás, o padre fulano de tal, eu tive um problema dele com o batizado do meu filho. Abre um parênteses, tá? Tem muita gente que inventa muita moda em questão de batizado, tá? Eu não sei o que aconteceu, mas não sei quem estava errado nessa história, né? Mas ele não quis, ele não aceitou daquele jeito, não sei o que. Eu saí e fui batizado lá na igreja evangélica. Tá, entendi. Mas a senhora está aqui agora? Não, é porque é o seguinte, eu venho aqui na igreja, eu vou lá no Santíssimo, eu rezo, eu vou na Nossa Senhora. Eu falei: peraí, a senhora é o que afinal? Católica ou evangélica? A senhora só está no lugar errado, porque a senhora no fundo é católica. Pensa igual católica e crê igual católico, né? Aí conversei, atendi tudo, né? Saiu feliz da vida, depois foi rezar de novo na igreja. Mas vejam bem que detalhe, 20 anos, aconteceu um fato aqui. Ela arrastou aquela mágoa que fez afastar da comunidade de fé, né, da comunidade católica, e arrastou aquela mágoa por anos e anos e anos. O padre em questão, que ela disse, já havia largado de ser padre, já tinha casado, tinha filho, tinha sido até prefeito da cidade. E ela ainda carregava aquilo. Caríssimos, vamos deixar o pó da estrada, né? Deixe para lá, liberte-se desse peso. O próprio Evangelho nos recorda isso, Nosso Senhor nos recorda, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados sob o peso dos vossos fardos, eu vos aliviarei. Para que carregar tanto peso? Quanta gente carrega até quase o leito da morte, uma falta de perdão, um ressentimento, uma mágoa, alguma situação. Deixai-vos libertar por Cristo, deixai para trás essa circunstância. E percebam, quando nós cumprimos aquilo que Cristo nos orienta, como nós vimos nesse Evangelho, nesse despojamento, nessa vida de comunhão, nessa pertença, nessa libertação de todo o peso desnecessário, a graça acontece. Porque o que nos fala o Evangelho? Os discípulos foram, partiram, pregaram que todos se convertessem e expulsaram demônios e curavam os enfermos, ou seja, na obediência de Cristo, na obediência de sua palavra, eles foram eficazes no seu ministério, eles foram eficazes na evangelização, a graça aconteceu. Nós muitas vezes não vemos a graça acontecer na nossa evangelização, no nosso servir ou até dentro de casa, porque às vezes nos falta essa escuta daquilo que Cristo nos orienta, daquilo que sua palavra nos coloca. Então sejamos verdadeiros discípulos que se colocam aos pés do Mestre para escutar, para que também possamos ser verdadeiros missionários e evangelizar, para que possamos dar fruto, portanto. É na obediência e na escuta que o fruto da evangelização ocorre, não o contrário. Examinemos a nós mesmos. Quantas vezes ouvimos a palavra, quantas vezes nos ouvimos uma direção, ouvimos um conselho e às vezes deixamos de cumprir. Não queremos ser obedientes, é preciso essa obediência. Essa obediência gera frutos, gera conversão, gera a ação da graça de Deus em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.